Olá, você que está acompanhando aqui o canal da Cabocla. Hoje a gente vai falar sobre um assunto a um passo delicado e bruto, porque se trata de uma questão a qual nos convida a pensar um filósofo chamado Ortega y Gasset, num livro chamado A Revolução das Massas. É sobre o fenômeno da estupidez e sobre como a nossa época, já vai para um século e meio, é marcada por esse fenômeno que a gente pode chamar de a idiotia. Aqui o livro do Ortega y Gasset. A rebelião das massas. A gente poderia até pensar que pela palavra rebelião se tratasse de algo revolucionário, mas não. A obra de Gasset constata algo que a gente aqui no Brasil, em 2021, estamos vivenciando, cada qual em suas casas, mas todos compartilhando da mesma miséria espiritual, que é essa época em que o idiota comanda, né? O estúpido comanda. É claro que quando eu falo estupidez, e o Ortega y Gasset também, ele está falando não se trata de um fenômeno individual. Então, assim como na filosofia a gente implica o nosso próprio ser quando a gente julga qualquer fenômeno, eu posso afirmar aqui para vocês que eu também sou estúpida. Eu sou estúpida quando eu me fio nas redes sociais para tirar alguma conclusão, seja sobre mim, seja sobre outra pessoa. Eu me considero estúpida quando eu acredito que é possível que a pessoa estúpida se dê conta da própria estupidez, né? Salvo, no meu caso, que enquanto filósofa eu posso me dar conta da minha própria estupidez. Mas a estupidez sobre a qual fala Ortega y Gasset é essa consideração de que são as massas que guiam a política, né, desses países em que impera uma massa que não tem possibilidade de autonomia, que não tem coordenação, elas são guiadas a partir de uma pulsão, e que no caso da internet pode ser constatável de uma forma muito nítida através dessa lógica, que é a lógica do algoritmo, né? Quando basta você procurar, por exemplo, farmácia, que um segundo depois vai aparecer nas suas redes sociais uma infinidade de propaganda de farmácias. Se você procura meia, um segundo depois uma infinidade de meias. São os algoritmos, né? São os logaritmos que assim, se trata de uma denominação matemática, mas que trata de constatar um modo de ser maquinal do ser contemporâneo. Eu até pensei, não pode ser humano, porque não se trata de algo humano, né? É a máquina trabalhando por si mesma que nos leva a tomar conclusões que a gente nem chega a tomar. Às vezes é por impulso que a gente toma uma decisão de farmácia, por exemplo, ou de meia, por exemplo, e de repente você se vê jogado numa série de utensílios de que você nem sequer precisa, mas que aquela maquinação te leva a acreditar que você precisa. Assim também na política, né? O governo que foi eleito no Brasil foi eleito dessa forma. São os eletrônicos que levaram as massas a decidir por um governo genocida, suicida, numa época em que a gente sabe que cada vez mais se mostra que o mundo vai acabar, né? Os recursos naturais vão se esgotar. O ser humano se utilizou de tal forma daquilo que ele considerava que precisava, que a gente não vai ter mais de onde tirar a própria subsistência da humanidade, né? Como formigas ou como larvas, o ser humano ele se apropria de tudo que, na verdade, nem é humano,
né? Ele não é humano quando ele faz isso. É essa civilização eurocêntrica que age dessa forma, segundo os pressupostos da automação dessa maquinação. É interessante como o Ortega Gasset lê esse fenômeno, porque nos permite pensar que ele escreveu essa obra, foi em 1900 e pouco, né? E ele já previa isso que, né, o nosso cotidiano, né, que há uma impossibilidade de se constatar que a gente age dessa forma quando a gente está agindo dessa forma. E daí a minha constatação de eu também ser estúpida, de nós todos sermos estúpidos, né, na medida em que nós acreditamos que pode ser fácil, né? Acho que ninguém que é convicto de que estamos indo precipício abaixo pensa que é fácil reverter esse processo. Na verdade, quem pensa sabe que é impossível reverter esse processo da maquinação que a civilização europeia foi levada a ter, no sentido de se apossar de tudo que era recurso natural para ostentar aquilo que hoje essa civilização ostenta, né, tanto europeia quanto americana. Nós aqui na Terra Tupiniquim nos esforçamos muito para conseguir fazer valer uma outra lógica. Eu considero que, por exemplo, quando a gente desesperadamente se manifesta, seja nas ruas, seja através das panelas, nós estamos tentando dar voz a uma cultura genuinamente tupiniquim, que é de poder, num momento súbito, externar aquilo que a gente traz dentro da gente, que é uma aversão a tudo de ruim que tem acontecido. Eu acho incrível isso, né? Aqui, eu acho que só no Brasil que teve o fenômeno do panelaço, em que as pessoas vão até janelas com panelas e gritam, e gritam, e gritam, para conseguir desafogar dessa lógica infernal que nos priva da nossa liberdade. E há esse passo, né? Porque nós aqui podemos ter essa autocrítica com relação a esse processo de idiotia. Mas a grande maioria das pessoas nem sequer questiona, nem sequer desconfia que está imerso numa lógica de idiotia. Aqueles que a gente constata homens brancos, eles não querem e não vão parar para pensar sobre isso, jamais. E por isso que a gente vai precipício abaixo cada vez mais, porque existem pelo menos 1 milhão de pessoas, vamos lá, né, de 6 bilhões de pessoas que a gente tem hoje na face da Terra, 1 milhão pelo menos decidiu que não vai, não decidiu, né, age como se os recursos naturais estivessem aí para sempre, como se ele pudesse fazer uso desses recursos, eles, né, pudessem fazer o uso desse recurso, independente do restante da humanidade, que pode padecer terrivelmente em função desse desejo de permanecer usufruindo daquilo que, no fundo, o coração deles sabe que é contra a lei, né? Se tratam, então, de uma classe de mamíferos que não portam mamas, né, que em algum momento da existência deles chegaram a portar mamas, porque senão eles não estariam vivos, mas que se esqueceram dessa infância perdida para virarem monstros que destroem a própria existência sem sequer constatar de que existem. Sem sequer constatar que existem, desculpa. Então, assim, hoje a gente vê aqui externar essa repugnância com relação à idiotia que nos governa a todos, no intuito de que talvez amanhã nascerá um dia diferente, a gente possa falar só de coisas boas, só do bem viver, só dos ancestrais, só daquilo que nos comove para o amor, para a dança, para a boa alimentação, para a saúde, para a vibração que é capaz de nos colocar em sintonia com os orixás, nos colocar em sintonia com Deus e com tudo que há de bom nesta terra, com as águas que nascem
nos ribeirõezinhos, nas nascentes, e que doces, doces venham a nós para nos fazer brilhar. Então, foi essa a mensagem de hoje. Tamo junto, um beijo no coração. Obrigada por estar assistindo. Tamo junto. Amanhã tem live em Conversações Filosóficas do Caio Souto. 19h, sábado 10 de julho. Vamos amanhã continuar essa conversa. Beijo no coração!